remover 2 pessoas. Removeu, eu não vi nem quem foi. Então, gente, bom dia. Hoje, dia 23/11, nossa revisão, para que depois vocês possam fazer a prova de vocês. A prova já está disponível para vocês hoje. Tá bem aqui, ó. Quando vocês entrarem, eu não sei se vocês têm o mesmo layout, assim, quando vocês olham, se parece igual ao meu. Mas a prova já está aqui, ó. Eu ocultei a da primeira VA, para vocês não confundirem e apertar de novo. E deixei aqui, ó, segunda VA. Vai de hoje a segunda-feira da semana que vem. Quando você clicar aqui, tá a quantidade de alternativas, tá tudo, né? E aí a prova já está disponível para quando vocês quiserem fazer. Vamos fazer uma revisão daquela primeira parte da lei de Mendel, da segunda lei de Mendel. Aí a gente fala sobre grupo sanguíneo, e aí a gente entra em evolução, tá bom? Lembrem-se de ler devagarzinho cada questão. Lembra de anotar para que vocês consigam saber o que o exercício está pedindo. Não faça a prova correndo, vocês têm 3 horas para fazer. A prova vale 70 pontos. Aí, respondendo, alguém que me perguntou para que dia que é para entregar a atividade, professora. Eu pensei nesse fim de semana melhor. Hoje, a gente vai fazer os exercícios juntos. Eu passei para vocês 11 questões na aula passada, né? Que eram as questões abertas. Então, em vez de eu passar esse exercício aqui para vocês postarem depois, eu vou deixar que o exercício seja aquele. Eu vou abrir para vocês, vocês vão fazer ele para mim na segunda-feira da semana que vem, ok? Para quem não fez. Aproveite a semana que vem, que a gente não vai ter vista de prova, porque a prova estará aberta ainda, não tem como fazer vista com ela aberta, né? Aí, na segunda-feira da semana que vem, para quem não fez ainda, faça, aproveita o dia da aula, vai postar para mim, certo? Valendo 1 ponto, aquelas 11 questões que eu já passei para vocês na aula passada. Eu vou postar ela lá novamente, tá certo? Para quem não copiou, eu vou colocar ela lá. São 11 questões. São as que eu ditei para vocês, parei a aula, vocês copiaram do documento, eu vou postar elas lá junto. Mas ela vai ficar como atividade da semana que vem, da segunda-feira. Segunda-feira da semana que vem, vocês não precisam de estar... Gente, eu já passei essa. São quantas atividades, se é para fazer no caderno, eu já expliquei isso. São 11 atividades, vocês podem fazer no caderno, você pode fazer digitado, tanto faz, né? Vocês já fizeram outras atividades comigo. Então, vocês vão aproveitar na segunda-feira que vem, que vocês não precisam de estar online comigo, porque nossa aula vai ser assíncrona. O que significa isso? Vocês têm atividade para fazer no horário da aula, façam, postem para mim até na segunda noite, porque vocês têm o horário para fazer, e aí na outra semana a gente faz nossa vista de prova. Então, olhando nosso calendário aqui, ó. Hoje, dia 17, revisão. Dia 18, exercício. Dia 19, vista de prova. Dia 7, não precisa mais a gente estar junto, tá? Porque nesse dia dessa aula aqui, a gente já vai ter fechado, a gente já fechou nosso conteúdo. Deu para entender, galera? Alguma dúvida? Só para a gente lembrar, essas são as 11 questões que eu passei na aula passada. Teve gente que já fez, que já tirou dúvida comigo no final de semana, né?
Já teve outras pessoas que não haviam feito, que também já perguntou. Gente, tem alguém que não conseguiu entrar? Não, Maria Eduarda, não são as questões da doença. As questões da doença era para o dia 16/11, tem nada a ver. Semana passada eu passei 11 questões que era para vocês copiarem na hora da aula. São as de evolução. Certo? São 11 questões que eu passei sobre evolução, que foi a matéria da semana passada. Bora lá. Luciana, posta o link para mim. Não sei se essas pessoas que estão falando no grupo que não conseguiu entrar, conseguiu o link. Posta para mim alguém o link lá no grupo para gente. Eu não estou entendendo é que essa turma tem 180 alunos e hoje só tem 69. Mas bora lá. Então, olha só, pessoal. A Luciana já postou lá. Para que vocês relembrem, né, da matéria de prova, nós temos aí a parte de perícia, que vamos lembrar que a nossa perícia criminal, a parte forense que a gente vai verificar, é aquela que tem a ver com líquidos biológicos, que não é aquela que a gente está falando de balística, não é aquela que a gente está falando sobre o crime em si, mas aquela onde se faz uma análise com material biológico, né, para saber se quem foi o culpado, para saber se tinha mais pessoas envolvidas no crime, e aí vai. Então, a parte da perícia é aquela parte que vocês vão falar sobre o sangue, sobre o DNA, sobre espermatozoides, esperma que foi encontrado em uma vítima, né? Então, para descobrir aí a solução para uma determinada ação de um crime. Essa parte ela é muito interessante. Lembra que eu postei para vocês um monte de videozinho que foi do feriado do dia 2. Tá aqui, ó. 2/11. Eu coloquei aqui a aula de perícia. Dia 2, eu coloquei aqui o vídeo sobre perícia criminal, que foi aquele que o vídeo está aqui, aquele que eu passei na aula. Aqui falando sobre ela. Aqui falando como que identifica o DNA do suspeito. Aqui fala como solucionar um crime utilizando DNA. Aqui fala sobre teste de paternidade. Então, estudem, o material está aqui. Esse aqui é nosso material de revisão. Eu vou esperar para falar de paternidade, porque a dona Carmilda não entrou. E é ela que pediu, dizendo que não entendeu aquele dia, né? Então, vou esperar só mais um pouquinho, a gente vai para frente até ela conseguir entrar, tá bom? Tô mostrando, Isabela. É só você ir lá onde está o nome das pessoas, você vai ver que eu tô aparecendo 2 vezes, ok? Aí você clica onde está assim, Elaine está compartilhando, certo? Aí, nós falamos sobre a perícia criminal, e depois da perícia criminal, a gente entrou na herança sanguínea. Só para a gente recordar sobre a parte de herança sanguínea, o slide está abrindo. Lembra que a gente tem o sistema ABO, lembrem-se que a gente tem o sistema RH, lembre-se que a gente tem o sistema MN. O sistema ABO é aquele onde a gente vai falar sobre as aglutininas e o aglutinogênio, né? Um é o antígeno, o outro é o protetor. E lembra que a gente vai falar do RH positivo e do RH negativo, que é aquela função que vai vir
após o tipo sanguíneo, para saber se seu sangue reagiu ou não. Se reagiu, ele é positivo, se não reagiu, ele é negativo. E aí a gente vai verificar algumas doenças, como a eritoblastose fetal, né? Onde a mãe, ela tem que ser RH negativa, o pai, ele tem que ser RH positivo, e o filho tem que ser positivo, para que no segundo bebê, essa mãe possa ter essa doença do filho, do segundo filho. O primeiro nasce normalzinho. Só para a gente lembrar aqui, os fenótipos para o sistema sanguíneo, sempre eles vão usar a letra I, tá? Que chama isoaglutinação. A letra I, ela vai significar aqui essa parte de herança sanguínea. Então, olha só, toda vez que aparecer isão, azão, significa que ele vai ter um tipo A ou AB, ele vai ter esse tipo A aqui. Toda vez que aparecer isão, bezão, ou ele vai ser tipo B, ou ele vai ser tipo AB. E toda vez que ele for tipo O, que é o recessivo, ele vai ser izinho. Izinho sempre vai ser o tipo sanguíneo O. Então, dessa forma aqui, só para a gente relembrar. Professora Elane, eu consegui entrar só agora. Ok, a gente estava esperando a senhora, dona Carmilda. Ok? Bora lá. Então, a gente vai ter aí essas dominâncias, só para a gente lembrar, que é um quadradinho aqui que eu preciso que vocês tenham em mente. Toda vez que falar de genótipo, é a letrinha, né? O tipo sanguíneo A, ele pode ser IA, né? A gente fala assim, IA oizinho. Se ele for tipo A, ele vai ser ou azão, ou ele vai ser azão, izinho. Se ele for tipo B, ou ele é bezão, ou ele é bezão, izinho. Se ele for tipo sanguíneo AB, se ele for tipo sanguíneo O, ele só pode ser izinho. Prestem atenção nisso, tá? Porque, olha só, como que uma pessoa que tem azão, bezão, pode ter um filho O? Não tem como, ó. Ele não tem nenhum izinho, certo? No exercício, casou lá, azão com bezão, com azão com bezão, qual a possibilidade dele ter um filho O? Nenhuma. Você viu que ele não tem izinho? Mas vamos dizer que ele casou com alguém que é do tipo sanguíneo B, que é IB, izinho. E ele casou com alguém do tipo sanguíneo A, que é isão, azão, izinho. Ele não tem um izinho aqui? Quer dizer que ele pode ter possibilidade de ter sangue tipo O. Então, é uma coisa que vocês têm que pensar. Deixa eu abrir o pente aqui. Então, por exemplo, a mãe, vou pôr que ela é esse quadradinho aqui, ela vai ser tipo sanguíneo A. Só que ela é IA, Izinho. Beleza. Casou com um pai, que ele vai ser IB, Izinho. Beleza. Por que que ele tem esse zinho? Que possivelmente o avô aqui deve ser tipo O ou a avó. Por que que esse aqui tem um izinho? Porque ou o avô ou a avó da criança que vai nascer era O. Até aí, beleza? Só para a gente entender. Qual que é a possibilidade dessa criança ter tipo AB? Vamos pensar, ó.
ele pode ser isão A, isão B, ele pode ser isão A, isim, ele pode ser isão B, isim, e ele pode ser isim, isim. Então, ele vai ter 25% de chance dessa criança ser azão bezão, 25% de chance de ser A, 25% de chance de ser B e 25% de chance de ser O. Deu para entender isso aqui, gente? Conversa comigo aí. Deu? Vou fazer mais um, tá? Só para a gente fixar melhor. Vamos lá. Eu tenho uma mulher que ela é tipo sanguíneo AB. Então, ela é tipo sanguíneo AB. Então, quer dizer que ela é IA e B. Beleza. Essa mulher, lembrando que a gente tem o cladograma, casa com um homem, que ele é tipo sanguíneo O. Certo? Qual a possibilidade, a probabilidade deles terem tipo O? O filho deles aqui, ó, essa menina aqui ser tipo O. Qual que seria essa probabilidade? Certo? Então, eu vou olhar aqui, ó. IA com izinho. I, A, izinho. IA com izinho. I, A, izinho. IB com izinho. I, B, izinho. IB com izinho. I, B, com izinho. Prestem atenção que essa criança vai ter 50% de probabilidade de ser A. Ela vai ter 50% de chance de ser B. Mas a pergunta do exercício é se ela tinha possibilidade de ser tipo O. Vocês viram que ela não pode ser tipo O nessa primeira fecundação aqui? Ele não é tipo O, porque o I, ele é recessivo. Por ele ser recessivo, então, ele não tem aqui a chance de sair. A não ser o filho desse com o filho desse, por exemplo, eles vão ter probabilidade de ser tipo O. Deu para entender? Conversa comigo aí no chat. Sim. Certinho? Vamos lá. Agora que a dona Carmilda entrou, vamos relembrar aqui da nossa aula de
segunda lei de Mendel. Então, só para a gente lembrar, a segunda lei de Mendel, ela vai trabalhar com duas características diferentes. Um dos exemplos que a gente tem que é mais comum, né, que a gente observa, é o exemplo aí das ervilhas. Que aí o exercício está falando para a gente aqui que a ervilha pode ser amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa ou verde rugosa. O exercício falou para a gente... Meleca, peraí. O exercício falou para a gente que o amarelo é dominante e o liso é dominante. O verde é recessivo e o rugoso é recessivo. E aí ele vai falar para a gente uma característica. Ele vai falar para a gente no exercício, né? Qual seria as cores de dominância ou qual seria o exercício de dominância. Então, olha só, presta atenção. Deixa eu abrir aqui nosso pente. Abriu aqui. Então, ele vai falar para mim que o amarelo ele é dominante. Para que o amarelo seja dominante, vamos pensar que a cor é o azul. Então, para ele ser dominante, ele só pode ser azão, azão ou azão, azim, para ele ser dominante. Beleza. O verde, ele está dizendo que o verde é recessivo. Então, quer dizer que o verde só pode ser azim, azim. Aí ele diz que a rugosa... Vamos falar da lisa primeiro. Ele vem falar para a gente que a lisa é dominante. Então, vamos usar a letra B. Ela pode ser Bzão, Bzão. Como ela pode ser Bzão, Bzinho. E aí ele fala que a rugosa que ela vai ser recessiva, quer dizer que ela vai ser Bzinho, Bzinho. Então, o exercício me deu isso, certo? Se o exercício fala para mim que esse indivíduo, ele é um heterozigoto amarelo, quer dizer que ele vai ser azão, azinho. Se ele falar para mim que ele é um homozigoto, por exemplo, liso, ele vai ser Bzão, Bzão. Se o exercício falar para mim que esses dois indivíduos aqui, eles vão se cruzar entre si, quer dizer que eles vão cruzar entre si. É igual, duplamente cruzamento. Então, eu vou ter que jogar no quadrinho, como a gente já fez. Então, vai depender do que o exercício te dá. Se ele falar que é amarelo homozigoto, se ele falar que é um liso heterozigoto, ó. Certo? Se ele falar que é recessivo, a gente já sabe que é verde, azim, azim. Se ele falar que é rugoso, a gente já sabe que o rugoso é recessivo, que ele vai ser Bzinho, Bzinho. Então, essa parte aqui é a primeira. Então, vamos fazer esse cruzamento aqui. Não era para salvar. Então, vamos fazer esse cruzamento aqui. Azão, azim, Bzão, Bzão. Versus azão, azim,
Bzão, Bzão. Isso o exercício me falou que a cor amarela era heterozigota e falou que a característica lisa era homozigota. Lembrando que lisa é dominante, então a letra é grandona. Lembrando que o amarelo é dominante, então tem que ter um azinho. Aí a gente vai fazer aquele primeiro cruzamento, mas primeiro eu faço esse com esse. Então eu vou ter azão, Bzão. Aí eu vou fazer azão com esse, azão, Bzão. Aí eu vou fazer azinho com Bzão, que dá Bzão, azinho. E eu vou fazer azinho com Bzinho. Essa cor eu já usei, peraí. Eu vou usar azinho com Bzinho aqui, que vai dar Bzão. Eu troquei aqui, gente, que eu não posso usar o grandão mais. Peraí. Azinho com Bzão, vai ficar azinho, Bzão. Azinho com Bzão, vai ficar azinho, Bzão. Sempre o A aqui vem na frente, ó. Beleza, eu já achei como que vai ser o que eu vou jogar no quadro na minha coluna. Então, na primeira linha da coluna, eu jogo esses indivíduos aqui. Vamos ver de cá? Azão, azinho. Que vai dar a mesma coisa, né? Porque eles estão iguais. Então, vai dar azão, Bzão. Azão, Bzão. Vai dar azinho, Bzinho, azinho, Bzão. E azinho, Bzão. Então, agora eu achei o estereótipo que eu vou jogar na minha linha. Qual que é esse? É esse aqui, ó. Então, olha só. Aqui tá azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzão. Por que tá diferente do nosso? Porque o nosso era Bzão, Bzão. O deles aqui era Bzão, Bzinho. 2 heterozigotos. Beleza. Mas só pra gente lembrar, ó. Joguei aqui essas características 4 aqui que eu tive. Então, eu peguei as 4 e joguei na minha tabelinha aqui, ó, em coluna. Depois eu vim cá, peguei as 4 de cá e vou jogar aqui na minha linha. Beleza. Agora eu faço o cruzamento. Lembra? Azão com Bzão, com azão com Bzão. Então, azinho, ó, eu vou juntar as letras iguais. A com A com A. B com B, B com B. E vou fazer meu quadro. Lembra que esse quadro vai ter 16 quadradinhos. Então, eu tenho 16 chances. Aí, se eu te perguntar assim, amarela lisa, lembra que para ele ser amarelo, ele tem que ser azão. Então, toda vez que for azão, 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 azinho é amarelo liso. Você vai contar quantos quadradinhos tem amarelo liso. Ah, foi 9 de 16. Lembra que o rugoso, ele tem que ser a letra B. Toda vez que lembrar que rugoso é o recessivo, é onde aparecer Bzinho, Bzinho. Lembra que a cor verde, ela é recessiva, que a nossa letra da cor verde é azinho. Então, toda vez que aparecer azinho, azinho, é verde. Ah, lembra que o rugoso é recessivo. Então, toda vez que aparecer Bzinho, Bzinho, é rugoso. Qual que é a possibilidade do indivíduo ser verde? A gente vai buscar onde aparecer azinho, azinho. Qual que é a possibilidade do indivíduo ser rugoso? A gente vai buscar onde cair Bzinho, Bzinho. Qual que é a possibilidade do indivíduo ser amarelo? Onde tiver azão, azão ou azão, azinho. Qual a possibilidade do indivíduo ser verde? Né? Onde for, azinho, azinho. Então, sempre vocês jogam no quadrinho que a gente fez da aula passada, porque aí vocês vão ter essas probabilidades, certo? Lembra que tem que dar alguma coisa por 16.
Porque 16 é a quantidade de quadrinhos. Então, 9 quadrinhos de 16. 3 quadrinhos de 16. 3 quadrinhos de 16, né? Então, vocês jogam que vai ficar muito mais fácil para vocês saberem o que o exercício está pedindo. Ok? A gente já fez esse exercício aqui na aula passada. Vocês se lembram? Então, o exercício, ele vai te dar dados para você retirar. Então, ele vai falar se o amarelo é homozigoto, se o amarelo for homozigoto é azão. Ele vai falar se o liso é homozigoto, a gente vai saber que ele vai ser bezão, certo? Ele pode te falar que o verde é o recessivo, sempre que é recessivo, ele vai ser letrinha, né? Então, só para a gente relembrar, lembrem de fazer o quadrinho, ok? Dúvida, gente? A gente fez isso aqui na aula passada. Certo? Lembra que você tem que tirar os dados. Se você tirar esses dados aqui certinho, ó. Ele é liso, heterozigoto. Qual que é a cor do liso e do rugoso? Vai ser A. Então, ele tem que ser azinho. Não, porque a cor dele vai ser a letra B. Ele é homozigoto, então tem que ser bezão, porque por ser homozigoto. Então, lembrem de tirar o que o exercício está te pedindo. Certo? Dúvida quanto a isso? Sim ou não? Mais ou menos, mas estou estudando. Então, estuda, dona Carmilda. Certo? Então, essa parte aqui, ela é muito importante. Lembra que a gente passou ela junto, né? Quando a gente usa outra letra, ela é um pouquinho mais difícil, então vamos manter com azão, e azinho, ou bezão, bezinho, que fica mais fácil para vocês relembrarem. Ok? Agora, a gente falou sobre a parte da tipagem sanguínea, né? A gente falou aqui sobre essa parte de segunda lei de Mendel, e a gente falou um pouquinho sobre a parte da evolução na aula passada. Então, só para a gente relembrar, tem vários autores que vão discutir sobre teorias da evolução, né? Então, assim, vai ter aquele que apareceu, que falou que Deus é o centro de tudo, vai ter o outro, mas as que a gente vai estudar principalmente em evolução é aquela teoria de Darwin e de Lamarck. Lembrando que Lamarck, ele teve 2 princípios da teoria dele. O primeiro princípio dele era a lei do uso e desuso, que é aquela lei onde Lamarck fala que se você não utiliza determinado órgão ou determinada parte do seu corpo, essa parte vai atrofiando e possivelmente ela deixa de existir em outras gerações. Tipo, eu não mexo muito com meu dedinho mindinho, aí eu não uso e tal, aí meu filho também não vai usar e o meu neto já nasce sem. Na cabeça dele, né? Lembrando que na época da teoria da evolução não se sabia que existia DNA. Aí, a segunda parte da lei, né, do Lamarck, era aquela que os caracteres adquiridos eram hereditários. Então, seu filho é bombado, você está lá na academia, está todo bombadão, seu filho vai nascer bombadinho, porque o músculo, ele seria hereditário. Então, as características hereditárias que você adquiria durante sua vida era passada para as próximas gerações. E aí, essa era uma das partes que Darwin achava. Vamos lembrar da girafinha, né? Para Darwin, quanto mais a girafa pegava no alto, mais o pescoço dela ia esticando para ela conseguir pegar mais alimento lá em cima. Então, para ele, aquele pescoço crescia de acordo com a altura das árvores, né? Que era aquela lei do caractere
adquirido durante sua vida. E já para Darwin, quando Darwin chega, ele já vem falar da seleção natural. Então, Darwin fala que, na verdade, os mais aptos que vão sobreviver. Então, Darwin fala que a girafinha do pescoço pequeno existia, junto com a girafa do pescoço grande. Só que a girafa do pescoço pequeno não tinha alimento, porque as árvores eram muito altas. Então, com o tempo, elas morreram de fome. Quem sobreviveu? A girafa do pescoço comprido, porque ela tinha muito alimento. Então, hoje, a girafa de pescoço pequeno não vivem mais, porque o mais apto era a de pescoço grande, que continuou sendo apta até hoje. Então, entra na lei de Darwin, né, a seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem. Lembrando que, logo após isso, entra a teoria que a gente chama de neodarwinismo, que é quando Mendel já descobriu a genética, e aí eles acoplam a genética na lei de Darwin. Aí eles falam sobre mutações, eles falam sobre as adaptações que a espécie tem. Vocês vão lembrar na parte de adaptação dos biquinhos dos pombinhos lá de Galápagos, né? Que eles foram adaptando de acordo com o tipo do alimento. Então, biquinho fininho era para comer uma coisa, biquinho quadradinho era para quebrar fruto mais duro. Então, ele fala que os mais aptos se adaptam, né, para ser mais apto. Então, durante a vida, a gente pode ter adaptações para melhorar determinada característica. Então, o neodarwinismo entra a genética com a lei de Darwin, lembrando que a de Lamarck cai por terra, porque se sabe que existe uma coisa chamada genótipo e fenótipo. O meu genótipo passa para o filho, mas o fenótipo, meu cabelo vermelho, não vai passar para ele, vai nascer o cabelo castanho, como está no meu DNA. Então, o erro do Darwin foi, ele não sabia o que era genótipo e fenótipo, ele não sabia o que era genótipo e fenótipo, e aí, de repente, ele achou que o fenótipo era passado para a criança. E a gente já sabe que o fenótipo não se passa para a criança, né? Então, quer dizer que se eu fiz cirurgia no meu nariz ficou fininho, quando eu tiver um filho, ele vai nascer com o nariz fininho. Não, ele vai nascer com o nariz de batatinha, porque ele está com o gene da família, certo? Então, a gente vai ver aí, nessa parte da evolução, vocês vão olhar, porque tem outros autores, né? Tem Aristóteles, tem lá a parte da abiogênese, da biogênese. Vamos lembrar, a biogênese é que um ser nasce a partir de outro ser, possivelmente inanimado. Então, ele achava que os ratinhos nasceram do suor das camisetas, um exemplo, né? E a gente vai ter a teoria da biogênese, que é aquela que comprova que um ser nasce a partir de outro ser. Lembra da carne, né, do potinho. Toda vez que a carne estava tampada, não aparecia novos seres. Toda vez que destampava, as mosquinhas iam lá, colocavam ovinhos, e esses ovinhos nasciam larvas, né? E a larva era proveniente da mosquinha. Então, sabe-se que não dá carne morta, como se pensar na teoria da abiogênese. Nisso tá beleza, gente? Tá ok? Nossa revisão. Sim? Lê com atenção. Esse exercício de fixação vai cair também na prova? Vai, dona Carmila, da evolução. Tá. Não, tudo bem. Tá. E esses exercícios, eu acho que se a senhora não tinha entrado ainda, vai ser o que vai valer 1 ponto, viu?
Tá Eu bom. não vou passar outro para vocês. Eu vou deixar esse aí valendo um ponto, tá? Que vocês vão postar para mim na semana que vem, quando a gente não tem aula online. Tá. Ok? Vamos lá fazer uns exercícios agora. Eu montei para vocês um exercício para vocês estudarem, que já está com um gabarito. Mas é porque eu já coloquei para vocês estarem estudando em casa. Rafael, não sei, porque o programa demora 3 a 4 horas para carregar, ok? Então, vai depender da energia. Tem dia que ele está terminando de carregar, cai a energia e aí vai. Não entendi o que você perguntou, Thaís. Ah, é? Obrigada. Dona Carmilda estava com dúvida em paternidade. Deixa eu pegar aqui um teste de paternidade. Vamos pegar um diferente aqui. Se a internet ajudar a gente. Tá lento. Nossa, esse amarelinho aqui é ruim, viu? Aí, vamos ver se tem o... Não, vamos no nosso exercício mesmo, vai. Melhor para abrir. Teste de paternidade, teste de paternidade. Então, vamos só entender. Presta atenção, dona Carmilda. No teste de paternidade, ele vai vir para você algumas cédulas coloridinhas. Onde essa cédula vem colorida, significa que foi recortado, igual aqui, ó. Foi recortado de CG a CG. Foi recortado aqui, deu só 2 casas. Então, quando o exercício vir te falar alguma coisa sobre isso, ele significa simplesmente que o coloridinho aqui está na linha 2. Ah, não, ele está na linha 23. Você não tem que olhar isso, você só vai olhar os desenhos. Então, olha só, aqui está, nessa linha, ele está colorido. A característica de um filho, ele tem que vir 50% da mãe e ele tem que vir 50% do pai. Então, vamos ver como é que ficou esse exercício. Então, ó, 2 homens, o P1 e o P2 disputam a paternidade da criança, que é P4. P1 é pai 1, P2 é pai 2, e eles disputam a paternidade de uma criança, que é o 4. Filha de uma mulher, que é o 3. Então, vamos lá. P1 é o pai 1, P2 é o pai 2, P3 aqui é a mãe e P4 é a criança. Deixa eu ver se eu falei certo. P4 é a criança, P3 a mãe, P1 e P2 os pais. Ok. Vamos olhar essa situação. Então, a gente vai pegar aqui qual que é o estereótipo da criança. Ai, gente, os cachorros estão latindo, vocês me desculpem. Mas tem entregador batendo no portão, aí elas ficam doidas. Deixa eu fechar a porta aqui, só um instantinho. Mel, vem pra dentro. Vem aqui. Entra aqui, senão eu vou te fechar. Anda. Para de briga, moleca. Para de ser briguenta. Ai, gente, filhos, vocês sabem, né?
Eu tenho uma filha briguenta. Então, olha só. P4, então, ele vai ser o indivíduo que é o filho. Esse indivíduo aqui, ele tem que ter 50% aqui das características igual da mãe, e ele tem que ter 50% das características igual a um pai. Então, a gente vai comparar de onde que está vindo esse genótipo do filho. Então, olha só. Olhei aqui, qual que é o primeiro coloridinho do filho? Tá aqui, ó, do 19. Coloriu aqui, eu vou olhar. De onde vem esse gene? Ah, veio da mãe ou veio desse pai 2. Mas vamos olhar. Toda vez que der o da mãe, não precisa de olhar outro. Filho aqui tá idêntico da mãe, então quer dizer que veio da mãe. Olhamos o segundo aqui, veio da mãe também. Olhamos esse terceiro aqui, não é da mãe, quer dizer que ele é possivelmente de um pai. Aí a gente vai olhar aqui, ó. Pai 1 tem. Pai 2 tá coloridinho também? Tá. Então, não ajudou a gente essa parte. Porque pode ser tanto o pai 1 quanto o pai 2 até agora. Vamos para o outro. P4 aqui. Pode ser da mãe? Pode. Tá idêntico. O pai 1 também tem. Mas vamos dizer que ele é só da mãe. Por enquanto, ainda não me ajudou a saber quem é o pai. Beleza. Eu tenho outro quadradinho coloridinho. A mãe também tem? Então, pode ser da mãe também. Agora, olha esse aqui. Eu tenho um coloridinho aqui que não veio da mãe, mas ele é idêntico ao P1. Então, aqui eu tive uma característica da criança que não puxou a mãe, ela só pode ter puxado do pai. Então, possivelmente, até agora, a gente acha que é o P1. Vamos buscar mais uma característica. Olhei aqui o coloridinho, pode ser da mãe, pode ser do pai. Olhei de cá de novo, na linha 8, tá coloridinho para o filho, não mostrou a mãe. Quer dizer que ele só pode ser característica do pai. Quem que vem de novo? P1. Então, o P1 ele já tem duas características aqui, ó, que trouxe para o filho que a mãe não tinha. Olhei de novo aqui na linha 5. Tá coloridinho. Olhei, não é da mãe. Então, vai vir de quem? Do pai. Então, quer dizer que o pai dessa criança é o P1. Por quê? Porque tem características que a mãe não tem, igual aqui da linha 11, ó. Ele não puxou a mãe, ele tem que puxar o pai. Olha na linha 8. Ele não puxou a mãe, quer dizer que ele tem que puxar o pai. Olha na linha 5, não puxou a mãe, tem que puxar o pai. Então, quem é o pai da criança? O P1. Entenderam, gente? Dona Carmilda? Entendeu? Agora eu entendi, professora. Agora deu para entender? Então, é só olhar os quadradinhos, né? quadradinhos, é só olhar se o filho está coloridinho. A senhora vai olhar se aonde fala que a mãe está colorido e aonde fala que o pai está colorido. Tá. Lembra que a criança ela tem que ter 50% de característica da mãe e 50% do pai. Isso. Então, se no quadradinho não mostra quem é a mãe, quer dizer que a característica veio do pai. Certo? Certo. Mais alguém tem dúvida, gente, sobre isso? Ou tá beleza? Conversa comigo, povo. Falei, até aí tá beleza. Beleza? Aí vem o criminoso, né? Mas assim, era só o exemplo. Aqui a gente quer saber só do pai. Na prova, vai ser um exercício ou só o pai, ou vai ser um exercício só o criminoso. É só porque eu usei o mesmo quadradinho para falar de pai do criminoso. Ah, tá bom. Vamos fazer um aqui de evolução. Oxi. Vamos ver esse aqui, ó. Lamarck
Lamarckismo é o nome dado à teoria proposta pelo Lamarck para explicação. Deixa eu desligar aqui, dona Carmilda, que está dando erro. Para explicação, né, da origem do pescoço da girafa. Anteriormente, existiam girafas de pescoço curto e pescoço longo. As que possuíam pescoço longo apresentavam vantagem maior do que as que conseguiam alimento em local alto. Não. Apresentava vantagem maior por conseguir alimentos em locais altos, o que garantia sua sobrevivência. Essa característica é vantajosa que foi passada para os descendentes encontrados até hoje. Essa é a letra A. B. As girafas possuíam pescoço longo porque sofreram mutações genéticas que as tornaram assim. Estas mutações foram passadas, então... Mel, para, moleca! Estas mutações foram passadas para os seus descendentes. C. As girafas, diante da necessidade de conseguir um alimento em local alto, esticavam o pescoço para garantir a nutrição. Isto fez com que o uso desta parte do corpo estimulasse o seu desenvolvimento, o que tornou tão longo. Essa característica foi transmitida para o descendente. D. As girafas sempre possuíram pescoço longo, uma vez que todas as espécies são fixas e não sofrem alteração ao decorrer do tempo. Vocês marcariam qual letra? A, B, C ou D? Escreve para mim no chat. Se for a certa de Lamarck, é a C. O que eu preciso que vocês prestem atenção, gente? O que o exercício está pedindo? Se o exercício está falando de lamarquismo, quer dizer que é Lamarck. Lamarck falou que a girafa esticava o pescoço para garantir a nutrição e que passou para o descendente. Lembra que eu sei que essa girafa do pescoço curto viveu com a outra do pescoço longo, que fez tal coisa, fez tal coisa, fez tal coisa. Isso aqui é Darwin. Você tem que ver o que o exercício está pedindo. Mesmo você sabendo que o certo é a letra A, Lamarck achava que era a letra C. Deu para entender, gente? Ó, a girafa, diante da necessidade de conseguir alimento, esticava o pescoço para garantir a nutrição. Fez com que essa parte fosse estimulada e tornou longo. Essa característica foi passada para o descendente. A gente sabe que ele falou isso. Lembrando que essa parte da girafa que viveu de pescocinho curto, com pescoço longo, e que o mais apto sobreviveu, né? Quem falou isso foi Darwin. Então, se o exercício pedisse sobre Darwin, seria a letra A. Pegadinha, se você não leu certo, não vai latir. Pode ficar quieto. Então, assim, a gente vai verificar que tem uma pegadinha boa aí. Porque você tem que ler o enunciado do exercício. Se você lê errado, você sabe que a resposta certa hoje em dia é a letra A, e você vai marcar a letra A e vai errar o exercício. E ainda vai achar que você acertou e tirou 100. É aquela parte que você fala assim, nossa, acertei tudo na prova. Você leu a questão? Realmente você acertou para o que estava hoje, mas quem foi que falou? Ele está perguntando que foi Lamarck. Entendeu? Olha quando a pessoa quer brigar. Então, Lamarck falou o quê? Lamarck simplesmente virou e falou que a lei das caracteres adquiridos eram hereditários. Então, lembra, gente, de ler o exercício para saber o que ele está pedindo. Vamos ver mais um? Segundo a teoria de Lamarck, qualquer alteração sofrida no corpo de um indivíduo durante sua vida pode ser transmitida para seu descendente. Entre as alternativas abaixo, marque aquela que indica o nome dessa lei. A, lei do uso e desuso. B, lei da seleção natural. C, lei da seleção artificial. E D, lei dos caracteres, da herança dos caracteres adquiridos. Marca aí no chat para mim.
A, B, C ou D? Beleza, vocês estão falando que é lei da herança dos caracteres adquiridos. Sim, que ele fala que está sendo transmitidos para os descendentes. Agora, lembra que ele pode perguntar para você que, segundo a teoria de Lamarck, quando você deixa de utilizar um órgão, esse órgão pode atrofiar. Qual é o nome dessa lei? Lei do uso e desuso, porque Lamarck ele tem dois princípios, que é a letra A e a letra D. Os dois são Lamarck, tá? Leiam com atenção o que o exercício está se referindo, para que vocês não errem, ok? Tá dando para entender? Dona Carmilda, tá dando para entender? Professora? Então, Essa alternativa, no caso, era a letra D mesmo, né? É a letra D. Mas lembra que Lamarck, ele fala tanto da lei de uso e desuso, quanto ele fala da lei dos caracteres adquiridos. Então, leia o exercício com muita atenção. Dona Carmilda, a senhora quer falar alguma coisa? Não, ela já perguntou, eu já entendi. Então foi bom. Vamos lá, vamos para mais um. Questão 3. Só tem Lamarck aqui? Deixa eu achar um Darwin. Não sei se esse é Darwin, vamos ver. Seus ancestrais eram antigos, eram animais de 4 patas, como os répteis. Uma necessidade surgiu, e esses animais passaram a se mover deslizando pelo solo, esticando o corpo para atravessar em passagens estreitas. Nessas condições, as patas deixaram de ser utilizadas e passaram até a prejudicar esse deslizamento. Isso é a explicação das cobras, tá, gente, pro povo. As patas, pela falta do uso, foram se atrofiando. Após um longo tempo, elas desapareceram por completo na serpente. Quem falou isso, gente? A, fixismo. D, darwinismo. C, morganismo, que nem existe. D, lamarquismo ou E, seleção natural? Qual letra você marcaria? Lamarck. Lamarck, né? Que é a lei do uso e desuso. Vocês sabiam que essa era a explicação de como surgiram as serpentes? Na mitologia grega, né? Eles falavam que a serpente é porque era uma mulher muito bonita que traiu, né, a deusa da beleza. E aí ela sempre olhava nos olhos. E a deusa da beleza fala para ela que ela não pode mais olhar ela nos olhos, porque ela foi traída e tal, e que a beleza maior seria só da deusa da beleza. E aí ela cria a serpente, que sempre vai andar rastejando, né? E que as pessoas tivessem repulsa dela. Isso na mitologia grega. É super legal o livro. Evolução segundo Darwin. Então, nesse exercício aqui, é a letra D também, né, professor? Peraí que eu não lembro mais não, dona Carmilda. Tem que olhar lá. Alguém ajuda aí, se vocês lembram? É sim, dona Carmilda. Então tá bom, obrigado. Obrigada, gente. É porque minha memória tá uma bênção, tá? Então, vamos fazer um de Lamarck aqui. Um de Darwin, né? Você já sabe a resposta, mas só para vocês terem uma noção desse exercício. Mel, larga de ser chata, moleca. Um fenômeno bastante conhecido e usado como exemplo para ilustrar as ideias de Darwin é o melanismo industrial. O que é isso? Melanina é a coloração da pele, né, que a gente observa. Então, na coloração da pele, é ele quem vai demonstrar por exemplo, se a borboleta é toda colorida, se ela é cinza, se ela não é. Então, ele vai ter essa diferença.
Ele se caracteriza pelo aumento, então, das cores na mariposa, né? Em regiões da Inglaterra. Aí vamos lá, letra A. Com a Revolução Industrial, uma coisa importante, muita fumaça começou a aparecer na cidade, né? Aquelas cores muito escuras, muita fumaça preta. E aí ele fala para você aqui, ó, o aumento das mariposas escuras ocorreu porque as brancas eram mais suscetíveis à poluição, e isso levou ela à extinção. As escuras, por sua vez, não sofriam com efeito tóxico. Verdadeiro ou falso, gente? Pensa. Verdadeiro. Só para entender. Só para entender. Ó, não falou nada de toxicidade no exercício. Tá falando de cor da mariposa. Falou só da Revolução Industrial, ok? Ó, o aumento da mariposa escura ocorreu porque a branca era mais tóxica por causa da fumaça? Não, porque o exercício não falou nada de toxicidade, falou de cor. Vamos para B. As mariposas claras diminuíram, pois elas foram tornando-se escuras pela ação da poluição e passaram essa característica para o seu descendente. Isso aqui é Darwin Lamarck, gente. Darwin Lamarck, né? Lamarck. Passa para o seu descendente, então tá errado. C. As mariposas claras diminuíram em razão de seus predadores. Elas tornaram-se muito visíveis em áreas poluídas, onde a fuligem era escura, com troncos e muros escuros. Então, com isso, as escuras tiveram chance de sobreviver, que ela ficava lá e ninguém enxergava, né? E as branquinhas, todo mundo via, então os predadores iam e a pegavam. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Adaptação. Verdadeiro. Ela aqui, ó, foi seleção natural, né? Os mais aptos sobrevivem. Nesse caso aqui, a mais apta é a mariposa escura, porque ela esconde do predador. E a branquinha linda, todo mundo quer pegar, né? E aí ela tem esse maior problema. O número maior de mariposa escura é explicado pelo fato de que a poluição escureceu a asa do animal? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, letra C. Né? A mariposa diminui porque ela torna visível, e aí a escura teve mais chance de sobreviver e reproduzir, então ela foi mais apta naquele momento. Deu para entender? Evolução é muito fácil. O que vocês têm que fazer? Ler com atenção. Tá? Os exercícios de evolução são muito gostosos de serem feitos, muito. Mas se você não interpretar da forma correta, lascou. Você tem que ver se você está perguntando de Lamarck, que tem 2 princípios. Você tem que ver se você está perguntando de Darwin, né, que fala da seleção natural. E você tem que ver se você está falando do neodarwinismo, que aí entra o DNA no meio. Ele vai falar alguma coisa sobre DNA e seleção natural. Vamos nesse aqui. É comum ouvirmos pessoas falando erroneamente de Darwin, que ele afirmou que o homem veio do macaco, que é mentira, tá? Que a gente sabe que a gente não veio do macaco. Darwin apenas explicou que em algum momento do passado nós tivemos um ancestral comum, que hoje já se sabe que são os australopitecos, que é uma classe que vivia nas árvores e tal, e que em algum momento a gente separou para os hominídeos, que são os homens, o Homo sapiens, Homo erectus e tal, e o macaco separou para os pongídeos, que são outra classe. Então, baseando nessa afirmação e nos seus conhecimentos sobre Darwin, marque a alternativa que indica as 2 ideias centrais dele. Letra A. Lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos, a gente já sabe que é do Lamarck. B. Seleção natural e fluxo gênico, que é aquele que passa de mãe para filho. Talvez, vamos deixar o B aqui. C. Ancestralidade comum e seleção natural.
A gente já sabia que existia ancestralidade, a gente não sabia ainda que tinha DNA, né? D, seleção natural e lei da herança do caractere adquirido, misturou aqui, né, Darwin com Lamarck. E E, ancestralidade comum e lei do uso e desuso, né, a gente já sabe que não. Então, ele entra e fala que existe a seleção natural e o fluxo gênico, que passa de um gene para outro. Isso ele sabia, mas ele não sabia explicar como, tá? Então, estudem, entrem aqui, se você colocar aqui ver resposta, ó, aqui tem as respostas. Então, assim, tem a explicação de cada resposta, tá? Façam alguns exercícios para vocês treinarem. Lembra de ficar lendo para que você não erre na interpretação, ok? Aí eu montei essas atividadezinhas aqui para vocês. Cadê ela? E já coloquei para vocês, por exemplo, aqui, características. Por exemplo, para que ocorra a possibilidade de uma doença da eristoblastose fetal, né? Lembra que a mãe, ela tem que ser negativa. O pai tem que ser tipo sanguíneo positivo. E que a criança tem que ter tipo sanguíneo positivo. Então, aqui, ó, é preciso que o pai seja positivo. Então, a gente descarta E. A mãe, ela tem que ser negativa. Então, aqui tem na A e tem na B. Então, é A ou B. É preciso que o filho seja positivo. Então, qual é a possibilidade? Pai, RH positivo. Mãe, RH negativo. Filho, RH positivo. Então, a letra A é a correta. Ok? Dúvida nisso? Tem que estudar sobre a doença, né? Tá lá naqueles slides que eu já passei para vocês. Dúvida, gente? Nesta? Não? Se alguém tiver, abre o áudio para conversar comigo, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui alguns exercícios. Lembrando que na prova não tem nenhuma aberta, porque a prova é montada na plataforma, eu te dou alternativas. Mesmo assim, você tem que colocar lá alguma coisa. Olha só. Uma mulher recebeu uma transfusão sanguínea. O primeiro filho dela nasceu com eritroblastose fetal. O que aconteceu aqui, gente? Pensa bem. A mulher teve um filho, seu primeiro filhinho, e ele nasceu com eritroblastose fetal. Tem alguma coisa errada. Vocês lembram que a eritroblastose fetal é quando a mãe entra em contato com o sangue do filho que puxou do pai, que era positivo, e a mãe é negativa. E aí a mãe, na primeira gestação, produz anticorpos contra o sangue do filho. Mas só vai aparecer a doença no segundo filho. Não pode aparecer no primeiro filho, né? Aí, aqui no exercício fala, ó, a mulher recebeu transfusão sanguínea, quer dizer que ela recebeu um tipo sanguíneo que era positivo. Ó, ela, então, na hora que ela recebeu essa transfusão sanguínea, ela já produziu os anticorpos contra o RH positivo. Aí, quando ela teve o primeiro filho, ele já nasceu com eritroblastose fetal. Por quê? Porque ela teve na transfusão sanguínea o que na doença aconteceria somente com o segundo filho. Deu para entender isso, gente? Ó, eritroblastose fetal é somente para o segundo filho. Quando a mãe sempre é negativa. A mãe sempre é negativa. Se a mãe for positiva e o pai positivo, não existe doença. A doença ela só vai aparecer se a mãe for negativa e o pai for positivo. Aí eles podem ter um filho positivo. Se o filho for negativo, não dá nada. Certo? A mãe pode ser A negativo, o pai pode ser A positivo e o filho A positivo. Não vai dar nada. Só vai acontecer se a mãe for negativa, o pai for positivo e o filho for positivo. Ok? Entendeu, Andréia?
Então, aqui ele está falando, classifique o grupo sanguíneo RH da mulher, do seu marido, da criança e o sangue que a mulher recebeu. Então, vamos pensar. A mulher sempre tem que ser negativa. O marido sempre tem que ser positivo. A criança, ela tem que ser positiva, que a gente já sabe. E aí tá falando o sangue que ela recebeu. Se ela já teve no primeiro filho, quer dizer que ela já tinha recebido um positivo aqui antes dela ter esse primeiro filho. Então, é questão de interpretação. Certo? Certo, gente? Conversa comigo. Sei que a aula tá acabando, sei que vocês têm aula agora. Vamos pensar aqui, ó. Num banco de sangue, foram selecionados vários doadores para um grupo de sangue. O grupo ABzão, né? O grupo AB, ele teve 5 pessoas. No grupo 4, apareceram 8 pessoas para doar. No grupo A. No grupo do tipo de sangue B, apareceram somente 3 pessoas. E no grupo de sangue tipo O, apareceram 12 pessoas. O primeiro pedido de doação que partiu do hospital tinha 2 pacientes da segunda condição. O paciente 1, ele tinha ambos os tipos de aglutinina no plasma. O que significa isso? Quando tem aglutinina no A e no B, significa que ele é tipo O. Vocês lembram disso? Quando eu coloco aglutinina nos dois, ele não vai reagir, quer dizer que ele é tipo O. Então, o paciente é tipo O. Paciente tipo 2, ele possui apenas o antígeno na hemácia e aglutinina no B, quer dizer que ele vai ter aglutinina A, né? Então, ele vai ter aglutinina A, ele vai ter aglutinina B e a gente vai contar o que ele quer. Quantos doadores estavam disponíveis para o paciente 1? Vamos ver. Lembra que o paciente 1 aqui, ó, ele é tipo sanguíneo O. Então, são quantos que estavam? 12. Aí, ele pergunta quantos pacientes estavam disponíveis para o tipo sanguíneo 2, né? E aí, ele vem aqui e fala, possui apenas um tipo de antígeno na hemácia e a aglutinina B. E se ele tem aglutinina B, quer dizer que ele é tipo sanguíneo A. Quer dizer que aqui, ó, eu tenho 8 indivíduos. Quer dizer que ele pode ser também O. Então, 12 mais 8, 20 indivíduos poderia estar doando para o paciente B. Isso é tudo interpretação. Vocês viram que é continha. É interpretar. Se você souber que o tipo O, ele vai aparecer 2 aglutininas, você vai matar a questão. Agora, se você não souber, então estudem isso. Para poder fazer a questão, vocês precisam isso. Então, ó, eu não vou postar esse exercício aqui para vocês. Era só para a aula de hoje, tá? Mas lembrando aqui que a gente não vai ter exercício aberto, grandão. Todos os exercícios de vocês vai ter A, B, C, D e E. Todo exercício de vocês tem isso, ok? Esse aqui eu não vou postar, era somente para agora, na hora da aula. Explicar o quê, Marcela? Qual? Qual exercício? Conversa comigo, Marcela. A última? Presta atenção, ele está falando que tantos pacientes apareceram para doar para uma pessoa, certo? Aí ele fala, caso do paciente 1. Paciente 1 apresentou 2 aglutininas. Você tem que saber que aquele paciente que tem 2 aglutininas, ele é do tipo O. Aí ele pergunta no exercício para você que quantos pacientes poderiam doar para ele? Lembra que o O só recebe do O? Então, quantos pacientes que apareceram para o O? 12. Então, quantas pessoas podem doar para ele? 12. Então, para isso, vocês têm que estudar aquele quadradinho, que mostra lá
Para ser tipo O, a glutinina reage aos dois. O antígeno não reage, não tem reagente. É lá nos slides onde eu expliquei para vocês. Para ser tipo A, ele tem que reagir a glutinina do tipo A, mas ele tem que ter o antígeno B. Então, vocês têm que estudar aquele quadradinho para conseguir fazer essa questão, por exemplo. Porque se você não souber que o tipo O vai aparecer as duas aglutininas, você não vai saber que só apareceram 12 pessoas para doar para ele. Entendeu? Certo? Então, assim, essa prova, ela é um pouco mais leve do que a da primeira VA, né? Porque a da primeira VA, na verdade, a gente vai ter aí, principalmente, essa parte de azão, agora é menos. Agora a gente vai ter a segunda lei de Mendel. Acho que eu só coloquei 2 questões dessa que vocês têm que jogar no quadrinho. O restante é evolução, tem teste de paternidade, né? Acho que eu coloquei uma de perícia, tá bem divididinha a prova, ok? Pessoal, estudem. E outra coisa, leia com atenção o exercício. Se vocês não lerem o exercício com atenção, vocês vão errar, certo? Então, vamos deixar claro aqui como é que vai ser. Semana que vem, a prova ainda está aberta, porque ela fecha 23 horas da semana que vem. Esse exercício aqui, ó, eu passei para vocês semana passada. Exercício de fixação, são 11 questões. Tá? Sobre o que é evolução, a biogênese, criacionismo, Lamarck e tal. Esse exercício, eu vou fazer um cabeçalho bonitinho nele, só para vocês lembrarem, vai ser o exercício que vai valer 1 ponto que falta da nota. Que dia que vocês vão fazer esse exercício para mim? Pode ser agora, porque você vai precisar dele para estudar para a prova. Mas aproveitem, quem não tiver tempo de fazer, porque está fazendo outras coisas, aproveite a segunda-feira da semana que vem. Segunda da semana que vem, nós não estaremos aqui online. Vocês têm essa atividade para poder postar, ok? Eu estarei arrumando a nota de quem já tiver feito a prova e quem já tiver feito as atividades. Quem já tiver postado tudo, eu já vou estar dando média. Já vou estar digitando a média, certo? Então, essa parte eu já vou estar digitando, vou estar fechando tudo. Agora, quando a gente fechar a nota, fechou a prova segunda-feira, na outra segunda, vocês terão vista de prova, certo? Com a vista de prova da semana que vem, da outra semana, a gente fecha a nossa parte da disciplina e a gente não precisa de outra aula, a não ser assim, se vocês queiram tirar alguma dúvida e tal. Senão, vocês já estarão de férias comigo. Isabela, o quadradinho é feito de acordo com isso aqui, ó. O indivíduo falou no exercício que a ervilha era hereditária para a cor amarela. Ou era heterozigoto para a cor amarela. Então, quer dizer que era azão. E que ela era homozigota para o tipo lisa, que é dominante. Então, Bzão. Aí o exercício falou que ele se autocruzou, quer dizer que cruzou com igual a ele. Então, desse cruzamento, eu tive azão, Bzão, azim, Bzão. Beleza, eu já tirei aqui o que tem que vir na minha coluna. Aí, de cá, é o que tem que vir na minha linha. Então, eu tenho azão, Bzão na minha primeira linha da coluna, azão, Bzão na segunda, azim, Bzão na terceira linha, azim, Bzão na quarta linha. Então, vou dar um exemplo aqui, que eu não sei se vai sair igual, porque minha memória hoje está muito boa. Então, por exemplo, eu tenho o quadrado, aí eu vou colocar o azim, Bzão, o azim, Bzão, o azim, Bzão é o que deu no exercício. E o azim, Bzinho.
Meu quadro super reto. Beleza. Aí eu vou olhar o que deu de cá. Ops. Aí eu apaguei. Mas eu vou olhar o que que deu naquele cruzamento do lado de cá. Então, vamos dizer que ele deu. Deu igual porque ele falou que autocruzou, né? Aqui tá errado, tem que ser B. Então, aí eu começo o cruzamento, ó. Azão com azão. 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 Bezão com bezão. 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 Azinho com azão. Azinho. Azão. Bezão com bezão. 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 Azinho com azão. Azinho. Azão. Bezão com bezão. 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 Azinho com azão. Azinho. Azão. Bezinho com bezão. Bezinho. Bezão. Montei aqui o meu primeiro. Eu vou fazer isso para todos. Azinho com azão. Bezão com bezão. E eu vou fazendo ele, montando meus 16 possíveis resultados. Certo? Entendeu, Isabela? Qual que é o segredo disso aqui? Tirar os dados corretos. Se ele falou que a cor amarela é dominante, ela tem que ser ou azão-azão ou azão-azinho. Se falar que o rugoso é recessivo, ele tem que ser bezinho-bezinho. Se falar que verde é recessivo, ele tem que ser azinho-azinho. Então, gente, uma coisa importante que o coordenador mandou aqui até agora. Presta atenção, a prova não é até segunda à noite, é até domingo à noite. Tá? Então, mudou nossos planos aqui. A prova fecha 23h59 de domingo. Então, quer dizer que segunda-feira a gente já faz nossa vista de prova, tá? Mas a atividade vocês podem postar até segunda-feira normal. Só que segunda, então, a gente se encontra. A gente não vai ter que esperar uma semana para fazer a vista de prova, não. Todo mundo entendeu? Porque eu passei a informação errada, né? Eu falei que a prova ia ser até segunda à noite. Não é, tá, gente? Prova, então, é até domingo à noite, 23h59 do domingo. Para que segunda-feira a gente faça a vista de prova juntos. Depende do professor, Gabi. Porque, por exemplo, hoje é semana de prova e eu estou dando revisão, né? Então, vai depender do professor. Tem professor que só vai estar disponível para você e vai ficar lá online esperando você fazer sua prova e se você tiver dúvida, você pergunta. E tem outro que vai te dar uma revisão, por exemplo. Então, vai depender muito. Por que eu estou dando a revisão hoje? Porque a gente teve um feriado que caiu justamente dia da nossa aula, que foi dia 2, né, de novembro. Certo? Então, gente, ó, só para não errar. Prova acaba no domingo, segunda-feira, vista de prova, corrija, a gente faz tudo, lança as notas na terça ou na quarta e a gente fechou. Combinado? Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Aproveitem. Não? Façam a prova com muita atenção. Lembrem-se que quando você cola de um colega seu, você está se enganando. Pensa já como vai ser o bom profissional que você vai ser, ok? Certo? Verifiquem se vocês aprenderam. Se você não está dando conta de fazer aquele exercício, slides, estude, tá? Estuda, nada vem de graça. Quando você cola, você não aprende. Estuda para você fazer ela direito. Alguém aqui entrou por link? Só a dona Carmilda? O restante entrou pela plataforma?
Se mais alguém não entrou pela plataforma, me avisa, tá? Os que entraram pela plataforma já estão feita a chamada. Você ia perguntar alguma coisa, Isabela? A parte de perícia vai cair na prova? Vai. Matéria de... Foi a primeira matéria da segunda VA. Foi a primeira que eu falei hoje. Tá? Cristiele, a Maria entrou pelo link? Por que vocês entraram pelo link? Dona Carmilda também. Ok, então. Então, gente, ó, boa semana de prova. Tentem se organizar. Façam um cronograma.